Olá, bom dia, tudo bem? Você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias. E hoje, mais uma vez, chegamos a mais um capítulo do livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Chegamos ao capítulo 24, cujo título é Fenômeno Espírita. Mas antes, volto a pedir a todos, se inscrevam no canal, deixem o like, vamos ajudar a divulgar a doutrina espírita. Se inscrevam em todos os canais que divulgam a doutrina espírita, nós temos vários canais que divulgam, né, a doutrina espírita, seja com palestras, com vídeos motivacionais, com vídeos científicos sobre a doutrina, porque a doutrina espírita também é ciência, né? Ela está baseada em 3 pilares, que é a filosofia, a ciência e a moral, né? Filosofia, ciência e moral. Então, convido a todos a nos acompanharem nessa leitura. Hoje chegamos ao capítulo 24, e eu vou subir a imagem aqui para vocês do capítulo de hoje. Está aqui. Vamos ver se apareceu bem. Eu vou me diminuir. Isto, acho que agora tá bom para a gente poder acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 24, o fenômeno espírita. Em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Rápido exame nos costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva, entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas guardam no intercâmbio com os mortos suas elementares noções de fé religiosa. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações do princípio. Aqui, nesses 3 primeiros parágrafos, Emmanuel já nos traz que o fenômeno espírita, né, essa troca, esse intercâmbio com os mortos, né, os que estão do outro lado, não é uma coisa nova. Isso já vem desde os primórdios da civilização humana, né? Por exemplo, no Egito, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Anubis, o deus dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhes competia no além. Na China, multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé, em todas as circunstâncias da vida, e os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Na China, eles cultuam os antepassados, né? Na Índia, encontra os rakshasas, espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Isso é uma tradição da Índia. Os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios, ou familiares intangíveis, as quais os inspiravam na execução de tarefas habituais. E aqui o termo demônios, a gente tem que entender, está no início, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação, vem do termo grego daimon, que significa alma, espírito, né? E a nossa linguagem, a portuguesada, e talvez trazida pela igreja, pela doutrina da Igreja Católica, nós endemoniamos, né, a palavra daimon, ou demônios, né? E demônios vem do grego daimon, que significa espírito, né? Não espírito bom ou espírito ruim, espírito. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, onde são interpretados como divindades menores. Para a antiga comunidade latina, as almas bem-intencionadas que haviam deixado na terra os traços da sabedoria e da virtude eram os deuses lares, com recursos de auxiliar amplamente
enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades, ou seja, eles já tinham essa noção dos espíritos bons, os espíritos, vamos usar o termo bons e espíritos ruins, mas no sentido de sensações, né? Quando você está próximo de um espírito benfazejo, de um espírito evoluído, de um espírito voltado já ao trabalho caridoso do Pai, você sente aquela boa sensação. E às vezes a gente está, por culpa nossa, quando nós baixamos a nossa vibração, nós atraímos espíritos de baixa vibração, né? Que eles chamavam por lá de larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Aqui nos causam, às vezes, sensações ruins, né? Os feiticeiros das tabas primitivas eram, nas civilizações recuadas, substituídos por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. Merlin, quem não lembra do mago Merlin, né? E ainda, em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou o fenômeno espírita comparece por vívido clarão da verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações do esforço coletivo. Na época que precede o Cristo, existia uma tradição do povo judeu, o povo de Israel, que eles chamavam de o espírito da casa, que era consultado sobre o que aconteceria, sobre dúvidas que eles tinham no caminhar, né, da vida deles. E esse culto foi proibido por Moisés, né, não porque ele não quisesse que tivessem a conversa com os espíritos, né? Há quem diga que essa conversa com os espíritos foi proibido por Moisés e que isso seria uma coisa negativa. Negativa não era a conversa, era as perguntas que o povo fazia. O povo começou a perguntar: será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ser feliz no casamento? Será que se eu plantar tal dia eu vou ter uma boa plantação? Começaram a desvirtuar essa troca de conhecimentos com o mundo espiritual. Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novos característicos. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Próxima página. Por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz, por 16 séculos consecutivos, o movimento libertador. Na época, os cristãos morriam nos coliseus, né? Os leões, né? Eram jogados aos leões e morriam aos milhares, às centenas. Os séculos, contudo, na eternidade são simples minutos. E em seguida, as sombras da grande noite, o evangelismo puro surge de novo. E aqui nós nos reportamos, 16 séculos depois, à vinda do Consolador prometido pelo próprio Jesus, né? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Cristianismo, doutrina do Cristo. Espiritismo, doutrina dos espíritos. Volta a influência do mestre sobre a imensa coletividade humana, constituída por mentes de infinita gradação. Nós já estávamos evoluídos ou o suficiente para podermos entender essa nuance que a doutrina dos espíritos nos traz, que não nos faz sair do caminho que Cristo nos mostrou, mas nos mostra algo a mais, coisa que o Cristo não podia contar ou falar naquela época. Ele falava por parábolas para aquele povo que não entendiam, eles não conseguiam entender ou conhecer o que tinha além da montanha, quanto mais falar do que tinha no alto. Então ele falava por parábolas para ensinar o quê? A moral. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo, não julgar para não serem julgados.
E depois o Espiritismo, no caso com Allan Kardec, veio nos mostrar algo além. Partiu das mesas girantes, de um fenômeno, para que ele descobrisse que por trás de um fenômeno existia algo mais. Porque se o fenômeno era inteligente, é porque atrás desse fenômeno tinha algo inteligente, né? Homens por homens, inteligências por inteligências, incorreríamos talvez no perigo de comprometermos o progresso do mundo, isolados em nossos pontos de vista e em nossas concepções deficitárias, mas, regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que, um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência. Vós sois deuses. E aí, partindo dessa frase que Jesus nos trouxe, vós sois deuses, eu preparei uma pequena arte que nos auxilia, e eu acho que ele vai auxiliar bastante, a nós entendermos a importância, o significado do vós sois deuses. Podeis fazer isso e muito mais. Poderia, se tiveres a fé de um grão de mostarda, podereis mover essa montanha de lá para cá. Vós sois deuses. O que significa isso? E aqui eu trago a vocês, se me permitem, eu vou também fazer de uma forma que compense a imagem, né, para que fique mais fácil de vocês verem. O vós sois deuses, né, na doutrina espírita, a expressão vós sois deuses tem um profundo significado espiritual e está baseado em uma passagem do Evangelho dita por Jesus Cristo e também presente no Antigo Testamento. A referência bíblica é: não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses. Está em João, capítulo 10, versículo 34, Jesus citando o Salmo 82, versículo 6. E o Salmo 82, versículo 6 diz: eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Essa é a referência que Jesus trouxe quando quis dizer, vós sois deuses. A interpretação segundo a doutrina espírita. O Espiritismo explica essa frase à luz da evolução espiritual do ser humano. Então, filhos de Deus, somos criações divinas, dotados de inteligência e liberdade e consciência. Assim, refletimos em miniatura os atributos do Criador, como o amor, a vontade e o poder criador em menor grau. Então, nós refletimos em miniatura os atributos do Criador. Isso porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Emmanuel, em várias passagens psicografadas por Chico, coloca: somos deuses em germinação. O que significa isso? Do átomo ao arcanjo, nós vamos evoluir, e a evolução não dá saltos, como também diz Emmanuel, nós vamos evoluir, até chegarmos ao estágio que Jesus estava quando veio há 2025 anos atrás. Olha quanto nós temos que caminhar ainda. Jesus já era Jesus há 2025 anos atrás. Hoje, Jesus é muito mais do que era. Mas nós podemos chegar lá, era isso que ele queria dizer. Sois deuses, podeis fazer isto e muito mais. Só depende de nós. E no próximo slide, falamos da responsabilidade espiritual. Ser Deus, e Deus com um D minúsculo, porque Deus, Deus é uno. Nesse contexto, não é orgulho nem vaidade, mas responsabilidade. Significa reconhecer o poder que temos sobre nossos pensamentos e ações. Eu já falei isso várias vezes, né? E eu já falei isso várias vezes, né? Nós temos responsabilidade sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Nós temos responsabilidade sobre a nossa evolução moral. A gente não tem que colocar nas costas do outro. É nossa responsabilidade. E nós temos responsabilidade pelo bem que podemos gerar no mundo. Isso é ser Deus, com D minúsculo.
Não é para nos envaidecermos, mas para sabermos da nossa responsabilidade enquanto espírito, seja encarnado ou desencarnado. Porque nós temos responsabilidade sobre os pensamentos e ações, porque os nossos pensamentos são energia. As nossas ações não serão cobradas depois. Cobradas por quem? Por nós mesmos, quando desencarnarmos. Nós somos responsáveis pela nossa evolução moral e pelo bem que podemos gerar ao mundo. Porque se nós queremos que o mundo se regenere, nós temos que nos regenerar em primeiro lugar. E sim, o próximo slide. Perdão. Terceiro, a responsabilidade espiritual. Ser Deus, de novo, com D minúsculo, nesse contexto. Não, esse eu já li, perdão. Isso eu já tinha lido, mas acabei repetindo, me desculpem. Emmanuel, através do Chico, ensina: Deus é a luz suprema, nós somos centelhas dessa luz. A evolução é o caminho que nos leva de volta à plenitude divina. Esse texto de Emmanuel está em Caminho, Verdade e Vida. Deus, com D maiúsculo, é a luz suprema e nós somos centelhas dessa luz. A evolução é o caminho que nos leva de volta à plenitude divina. Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida. Tá vendo? Essa é a nossa responsabilidade. Nós carregamos Deus dentro de nós, essa centelha divina. E esse caminho de evolução é o que nos leva à plenitude divina. Plenitude divina, não ser Deus com letra maiúscula. E para encerrar, vós sois deuses. Isso é uma opinião pessoal, não é a luz da doutrina espírita, mas baseado na doutrina espírita. Vós sois deuses significa: somos espíritos divinos em aprendizado, destinados à perfeição, caminhando passo a passo para refletir o amor e a sabedoria de Deus. Isso que eu acho, e eu tenho certeza, a minha certeza, de que ele quis dizer com vós sois deuses. Que nós somos espíritos divinos, temos a centelha divina dentro de nós. Somos destinados à perfeição, do átomo ao arcanjo. E caminhamos passo a passo, porque a evolução não dá saltos, para refletir o amor e a sabedoria de Deus. E com essa frase, eu me despeço de vocês. Agradeço mais uma vez a companhia, a todos que acompanharem esse pequeno vídeo. E, de novo, ajudem a divulgar a doutrina espírita. Quero convidar também, quem for de Santos, a todas as quintas-feiras no Lar Espiritual Seara de José, aqui no bairro do Campo Grande. Nós temos, a partir das 19 horas, um curso básico do Espiritismo. Já estamos no módulo 3, mas convido a todos para acompanharem às 19 horas. E às 20 horas, comigo, nós temos uma roda de conversa sobre o livro Os Mensageiros. Nós já fizemos o livro Nosso Lar, que em breve a gente vai subir no canal do NED. Estamos nos organizando para subir essas aulas. E agora estamos fazendo do livro Os Mensageiros. Essas aulas, essas conversas sobre os mensageiros já estão no canal do NED. É só você procurar NED, Núcleo do Ensino da Doutrina Espírita. Estão lá e convido a todos para estarmos juntos às quintas-feiras, às 19 horas, com o ensino básico do Espiritismo, que hoje quem está dando aula é o Newton Júnior, e às 20 horas, comigo, essa roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Nós analisamos e conversamos capítulo a capítulo do livro Os Mensageiros, que no cinema teve o nome de Nosso Lar 2, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até o domingo que vem.